Olá, tudo bem? Vamos agora ao capítulo 37 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo é No Santuário Doméstico. E aí André começa dizendo, terminado o culto familiar, né? Porque eles tinham feito o evangelho no lar, né? A viúva com os filhos tinham feito o evangelho no lar e os amigos, né, convidados, estavam presentes nesse evangelho. Então, terminado esse evangelho, um dos companheiros também rendeu graças, também fez a prece, né? Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. E aí a gente fica pensando, né? Quantas pessoas trocam essa convivência, esse lar, por trabalho, né? Não que a gente não deva trabalhar, óbvio, né? Que não é isso, mas tem gente que a casa é assim, é tipo hotel, né? É para chegar, tomar banho, se trocar de roupa e comer e dormir, né? Não existe um convívio familiar, não existe isso que ele está dizendo de oração, de asepsia, compactuar, né, uma vida em conjunto, uma vida familiar. E uma simpática senhora que estava presente ao nosso lado durante a reunião disse: Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica. Dois colaboradores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe aqui especificar, por falta de termos analógicos. Ou seja, não existe alguma coisa aqui que ele possa comparar para dizer para gente como é a alimentação deles. E o instrutor explicou: em oficinas como esta, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação das trevas. Então, um lar bem estruturado, onde existe luz, né? Não existe a proliferação de bactérias, de germes, daquilo que detona o nosso alimento. E também preserva o alimento deles, quando eles vêm para nos ajudar, para interagir com a gente. Enquanto a família humana de Isidoro fazia a frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, nós fazíamos ligeiro repasto, entremeado de conversa elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor da franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva se recolheu com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardim que rodeava a habitação. As flores veludosas cheiravam a claridade espiritual ambiente como que diminuía as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez
um delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha conversava com um amigo, despreocupadamente colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito, quer dizer, quase imediatamente, né? A senhora a repreendeu com vigor. Que isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Mamãe ficou triste. Olha a informação, gente. As flores têm uma parte vibratória que mantém a estrutura viva. Sim, elas são espíritos. Mas a menina mexeu na flor material e a parte vibratória sentiu. Né? Porque ela é outra vibração e ela mexeu nessa vibração. Né? Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente: essa é nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Vicente perguntou curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Essas ocorrências, no círculo da crosta, se dão aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Ou seja, podem conversar com seus entes queridos. Está aí a importância da gente se preparar para dormir, a importância de agradecermos ao acordar e mantermos nossa casa em harmonia, para que ela possa ser um santuário e ter a possibilidade de receber amigos de luz para nos instruir, para nos ajudar, para nos visitar. E aí André diz, né? Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, me fazia intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora a luz que nos rodeava, notei que o céu prometia aguaceiros próximos. As brisas leves se transformam repentinamente em ventania forte, não obstante as sensações de sossego, que eram agradabilíssimas. Aniceto então explicou: o vento na crosta é sempre uma bênção celeste. Podemos avaliar seu caráter divino, em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos, 15 toneladas. E Vicente observou: mas é interessante notar que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. E Aniceto esclareceu: é a diferença dos veículos de manifestação, ou seja, a diferença de corpos nossa e deles, desencarnados. Nossos corpos e os dos nossos companheiros encarnados, ele estava explicando, né? Apresentam densidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio.
As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constituem. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam pela rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que um receio incontrolável me invadiu o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou, dizendo: não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto incomodam o homem comum, distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ocidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se torna possível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, né? Quando está ameaçando chuva, nós corremos fechar janelas, as portas, para nos proteger. E será que esse lar está protegido mesmo? Será que a nossa casa está fechada quando a gente fecha a porta e janela? Ou será que ela abriga todos esses vagabundos das sombras? Lembra do outro capítulo? Quando existe oração, existe um círculo, né? Vibratório, fechando a nossa casa. Senão, é como lá no nosso lar, o André falou, ele entrava na casa dele a hora que ele queria. Não existia esse círculo vibratório fechando a casa. Lembrando mais uma vez isso, né? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, ele acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos,
penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando alegria. Aquela viúva pobre do bairro humilde agora se vestia lindamente, apesar da adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Via todos nós, nos cumprimentando, amável e serena, nos disse: meus amigos, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para essa noite. Eu deixo as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho para com elas. E aí uma senhora idosa respondeu: vá, minha filha, aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal se afastou com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador se inclinou para nós e falou: observem como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Quanta lição, né, nesse capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.